Belezinha, cientistas? Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai mostrar os seus erros de digitação ou os erros de digitação do DNA. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje, novamente, com Vanessa Cardoso. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Hoje a gente vai resolver então aquela segunda parte ligada ao problema do Edit Distance. Vou abrir aqui aquele gráfico de árvore aqui. A gente já resolveu o Edit, então EDTA é o próximo. Isso num caminho para vir aqui para o Glob e para o GAF, para chegar no GAF aqui, que é um bem longe. Mas a gente chega lá. Acho que se for aqui no Problems List View, a gente vê até como foi diminuindo aqui o número de pessoas que já resolveram, né? A gente já está chegando aqui no EDTA. O Edit foi aqui 1.345 só, né? Quer dizer, de 50 pessoas, né? De 48 pessoas, uma resolveu. De 48 que resolveram o DNA, uma chegou 1.8, 1.3 chegou ali. E o próximo que a gente vai chegar que é o EDTA, né? EDTA, cadê o EDTA? EDTA, EDTA. O EDTA, olha, 889, né? Vai diminuindo bastante. Para isso, a gente vai continuar o exercício anterior, né? Vou dar um copy-paste aqui, perdão. Porque o que ele pede? Primeiro, vamos ver o exemplo, né? O exemplo é eu sou ruim de inglês, para mim é pretty e pretty. E aí ele faz um edit distance, né? Distância de edição, padrãozinho que a gente estava fazendo, e aí ele imprime. A sacada é imprimir não só o custo, então custo 4, porque aqui teve a troca da letra E, né, desculpa. É uma deleção. Teve a remoção, deleção da letra E, a troca do Y por E e a inserção de um IN, né? É isso, né? Isso. Então a gente tem que imprimir as duas strings, além do número. E aí é isso. Mas bom, só pra gente dar uma olhada aqui na descrição, o que ele tá falando, eu achei bem complexo. Eu comecei a ler, não entendi nada. Aí que bom que você me explicou, na verdade. Ele fala que tem que seguir alguns passos, né? O primeiro passo aí, você vai inserir esses símbolos, né? Os gaps. O segundo é que elas têm que ter o mesmo tamanho final, né? No final elas têm que ter o mesmo tamanho. E 2 gaps não pode ficar alinhado um com o outro. Faz sentido. Né? Porque você adicionou e removeu, né? Então quer dizer, um gap aqui em cima quer dizer que você adicionou esse caractere. Um gap embaixo quer dizer que você removeu esse caractere. Tem que ter o mesmo tamanho, porque você tá é um problema de alinhamento, né? Que você está fazendo. Elemento global. Elemento global, verdade. Então eles têm que ter o mesmo tamanho. E pode ter caracteres trocados, que é onde teve o swap, né? Onde teve a troca de caractere. Substituição, né? Então vamos tentar fazer isso aí. É claro, vai ser similar ao que a gente fez com o Longest Common Subsequence, de fazer um processo iterativo ou recursivo. Então, a gente tem o Edit Distance aqui, e o que a gente quer... Eu vou fazer no Edit Distance mesmo, tá? Perdão, vai ser, porque da outra vez eu tinha que ficar dando copy-paste de tanta coisa, não fiquei muito feliz com o resultado. Então, eu vou fazer uma definição, que é um print edit, sequência 1, sequência 2, e o path, né? Então a gente vai precisar armazenar o path de novo, né? Vai ter que armazenar o path de alguma maneira. Então como é que a gente vai armazenar o path? Bom, primeiro eu vou comentar essa linha, vamos calcular o path, né? Então o path começa como sendo, de novo, np.zeros cost.shape, e aqui é só a gente fazer aqueles ifs, mesmos ifs da outra vez. If, cost, ij, for igual, cost. Então nesse caso ele veio da linha de cima, from up, né? Então path ij from up. É os if j-1, então o path é ij from left, se não path ij from diagonal, né? E aí o que a gente tem que fazer? Retorna, eu estou retornando só o custo, vou devolver o custo e o path, as 3 coisas, tá? Só pra gente ver aqui. From diagonal, beleza, não defini mesmo, né? Então faz sentido. From up igual a 10, from left igual a 20, from diagonal igual a 30. Então aqui é a matriz, aqui é o 8 final, e aqui é a linha inicial de caminho. Então aqui começa o caminho para valer, né? Então a gente começou aqui no finalzinho, que é o 30, então veio da diagonal. 30, 30, 30, não tá fazendo sentido, tá fazendo sentido? Porque se for tudo isso 30, eu ia estar dizendo que eu vim da diagonal. É porque você tá comprando o Guilherme e a Vanessa aí, né? Isso, faz sentido. E eu estava pensando aqui, Guilherme, estava pensando que se veio da diagonal é porque os dois caracteres são iguais.
Não, isso era verdade lá no problema de longest common subsequence. Se a gente tem diagonal agora, né, lembra, ó, a diagonal ela é o anterior, da linha coluna anterior, mais a mudança de custo. Então, se os caracteres são iguais, é exatamente o valor daquela diagonal. Se forem diferentes, vai ser mais um. A gente pode até isolar aqui, né? Poderia fazer vou separar só para ficar explícito para a gente. Tá? Se ele for igual ao custo do I-1, J-1, mais 1, então ele veio from diagonal diferente. Se não, same. Né? Então, ou ele é diferente, ou ele é o mesmo. Porque a gente vai ver que ele é diferente, né? Ele veio da diagonal diferente. Né? Veio da diagonal diferente, diagonal diferente, diagonal diferente, diagonal igual. E provavelmente é a letra E. Eu vou chutar, né? A letra E de nós dois. Então agora a gente tem que imprimir. Beleza, a gente tem o caminho, vamos imprimir. Então print path, path, sec1, sec2. Só precisa de uma das duas sequências, tá? Mas eu faço os dois, depois eu vejo o que precisa. O que a gente tem que fazer? Então a gente começa aquela última posição, que era a última J. Deveria ser o lendo sec1, lendo sec2. Precisou dos dois aqui por causa do tamanho. Ou pf-1, etc. Então, IJ é isso, while, e aqui a gente tem que tomar cuidado disso de novo, né? I diferente de 0, J diferente de 0. A gente faz o quê? Se o pf e J for igual a que valor mesmo? From diagonal diff. Então, se veio da diagonal, é porque os dois estão diferentes, né? Foi um swap, uma troca, né? Que você usou um outro termo. A substituição. Substituição. Então, eu preciso do Y e preciso do E, né? Então, eu preciso de duas strings, né? Content 1, content 2. Duas strings. Então, nesse caso, content 1, agora eu preciso das duas sequências mesmo, diferente do outro caso. Sec1i, content 2, sec2j. Se olha que legal. Se o caminho for igual, from diagonal, same, se os dois vieram da diagonal e tem o mesmo valor, o que a gente vai imprimir? Imagina, vai imprimir o mesmo T. Mas se os dois têm o mesmo valor, e eu vou imprimir o mesmo T, é a mesma coisa que eu vou fazer isso daqui, porque sec1 e sec2j é o mesmo valor, então é o mesmo código. Então, na verdade, o from diagonal same e o from diagonal diff é a mesma coisa, tá? Eu nem precisava ter separado esses dois. Podia ter colocado os dois como uma string só, tá? E aqui o que falta, claro, é o i-1 e o j-1. Agora o left e o top, né? Else if pfij for igual a from left, então eu vou fazer um j-1, content 1, para dizer, se a gente está andando 1 no j, então o caractere j, que é a sequência 2, a gente está realmente colocando o caractere j. Então, realmente, a gente está colocando o caractere j. Mas no i a gente não fez nada. Se no i a gente não fez nada, é porque é um vazio. Posso estar fazendo o contrário, tá? Posso estar errando e fazendo o contrário, mas eu acho que é isso. E aqui é o i. Vamos ver se é isso. Sec1 i. E aqui é um if. E aí, e aí return content 1 barra n, desculpa a concatenação zoada assim, content 2. E aí a gente vai chamar simplesmente um return cost. Menos 1, só isso, porque isso aqui a gente não precisa, se funcionar, claro. Não funcionou porque o printf não foi definido, print edit eu chamei. Faltou um print aqui, né? Então, na verdade, é get edit path. Eita, nós. Olha só que bonito, hein? Ficou bom, hein? Acho que você tá mutada, Vanessa. Pode rir da minha cara. Faltam os reverts aqui, né? Cadê lá os reverts aqui, né? Como é que era mesmo? O 2.2. Eu ia de novo perguntar como é que era o negócio. Tem coisa que a gente não aprende, demora pra lembrar. Melhorou. Guilherme /N Vanessa. Como eu não tô dando print, aí tá ficando zoado assim, tá? É só por isso.
você der um print antes, aí ele imprime o /N. Isso aqui é o Jupyter Notebook definindo como que ele vai imprimir. Vamos ver. Então, ó, Guilherme Vanessa, isso é, ó, trocou, novo, igual, trocou. Isso é 3, 4, 5, igual não tem peso, 6, 7, 8. Aqui é o peso 5, que a gente tinha visto, cadê? Peso 5. Ah, não, esse aqui é o Pretty e o Protein, é um novo. Tentar. É Pretty. Protein, só que sem o O. E a mesma coisa invertida. É o 4, que fez sentido, né? Legal, dá pra usar os aminoácidos pra mandar mensagens, né? Dá pra fazer o quê? Desculpa. Você pode mandar uma sequência de DNA com uma mensagem criptografada, não sei como fala, aí a pessoa traduz aquela sequência de DNA e vai ter a mensagem da proteína. Dá pra fazer, com certeza, né? Com certeza. Porque eu acho que as proteínas, como são 20 aminoácidos, né? São 20 letras, eu acho que só não tem as letras B, O, algumas letras só que não tem. Faz alguma gâmbia aí, né? Que ele define uma nova que não existe, né? Alguma coisa do gênero. Quer dizer, não dá, né? Porque todas as trincas já têm algum valor, né? Teria que redefinir alguma delas, né? Existe distância daqui, beleza, e daqui também tá rodando, né? Não sei se funciona, porque ele não pedia isso. Vamos testar. Eu tô torcendo pra funcionar, porque aí vai ser um tranquilo, eu não errei. Ixi, faltou atualizar essa tela. Vamos ver se funciona. Eu era feliz de não errar dessa vez também. Acho que da última a gente não errou, né? É esse? Não. EDTA, tá aqui. Quando eu implementei esse cara pela primeira vez, acho que deve ter pelo menos 3 semanas, um mês talvez, eu errei bastante mesmo. Vou dar um copy nesses 2 pedaços, porque ele quer esses 2 aqui depois. No começo, 3, 4, 7. Ai, gente, será? Vamos ver. Aê! Passou. Eu chorei, da primeira vez que eu implementei eu chorei, porque eu errei bastante mesmo. E era tudo coisa do -1. Eu tinha errado justo essa história do J e do I. Eu tinha errado aqui o J e o I, tinha errado -1, tinha feito recursivo, tinha tanta caca. Isso pra mim, quando põe I e J, fica muito bem confuso. Fica ruim? O que você costuma usar? Não, eu ponho I e J, mas eu tenho que me esforçar pra entender o código. Porque eu fico não, mas eu tô bobeando e é uma crítica que super faz sentido. Na maratona, a gente evitava o I e o J, a gente colocava posição 1. Você tem sequência 1, sequência 2, é posição 1, posição 2. Pra saber qual que tá passando pelo I e qual que tá passando pelo J. Pra saber, quando você tá numa matriz de X por Y, qual que tem o primeiro tamanho e qual que é o segundo tamanho, sabe? Você sabe que a primeira dimensão é o 1, a segunda dimensão é sempre o 2. Então, sabe, para não ter esses erros, porque senão acontece, né, aquilo que eu falei, você troca um J por I aqui em algum lugar, se eu trocar aqui, né, se eu trocar aqui o J por I, já era, né, já era. Só que qual é o problema? Se os exemplos que são dados pra gente, J e I tem exatamente o mesmo tamanho, né, as duas têm que ser o mesmo tamanho, funciona. Até a gente mandar pro juiz e o juiz reclamar. Que na maratona é razoavelmente comum. Eles fazem isso de propósito, que é justo para você pensar os exemplos que não foram pensados pelo exemplo, né? E outra coisa que eu lembrei, que eu tava falando das letras dos aminoácidos, é que pra gente parece meio óbvio, né? Um aminoácido ser representado por uma letra. Mas não era assim. Antes eram 3 letras para cada aminoácido, era abreviação, né? Por exemplo, alanina era ALA, metionina era MET. E quem criou esse dicionário de uma letra por aminoácido, ela é considerada a mãe da bioinformática, que é a Margaret Dayhoff. Isso foi nos anos 60, que foi quando estava começando a se usar o computador para análises de sequências biológicas. E isso facilitou muito, porque antes, que era essa técnica de cartão perfurado, que eu não faço ideia de como seja isso, consumia muita memória, você ter 3 letras para um aminoácido. Então, só do fato dela ter feito isso, de colocar uma letra por um aminoácido, reduziu, sei lá, né, para 1/3 o tamanho, o espaço que tinha que utilizar para ter uma sequência.
Porque foi ela que foi estudando, ela foi criando ela que criou o atlas de sequência de proteínas, então ela fazia tudo isso com esses cartões perfurados, que eu não sei como que é. Curioso, né? Que faria muita diferença. No cartão perfurado, para pensar, eu nunca usei, tá? Então eu só escutei, e mesmo assim, ninguém nunca me deu uma explicação formal. Mas com certeza o que eu vou falar é um exemplo plausível de cartão perfurado, tá? De sistema de cartão perfurado. Não que seja isso que as pessoas usavam. Mas pensa que cada instrução que a gente dá para o computador, então cada vez que eu falo cada uma dessas coisas é uma instrução, né? Então quando eu falo lenda sequência 1 é uma instrução, soma 1 é outra instrução, lenda sequência 2 é outra instrução, soma 1 é outra instrução, atribui é outra instrução, atribui é outra instrução. Cada uma dessas instruções é um cartão. Porque imagina que o que eu quero fazer é falar que x é igual a 15. Eu quero falar que y é igual a 27. E depois eu quero falar z é igual a x mais y. Tá? Eu quero fazer isso daqui. E eu quero imprimir o z. Né? Eu quero fazer tudo isso. Então, como é que eu poderia transformar isso em instruções? Então, imagina que o número 1 significa armazena. Tá? Imagina que ele significa... Deixa eu colocar aqui em texto. O número 1 significa armazena. O número 0 significa literal. O número 1 significa armazena. Então, quando eu faço assim, 0, 15, 1, 0. Então, eu estou falando, olha, o número 15 eu vou armazenar na posição da memória 0. Então, agora, na posição da memória 0, eu tenho o número 15, tudo bem? Então, quer dizer, eu precisava só ter um cartão que tivesse perfurado a posição que representa o número 0. E um cartão que tivesse perfurado a posição, o número 1. Por quê? Porque não existia leitor de código de barra. O leitor era físico. É um leitor físico. Tem um buraco ou não tem um buraco? Então, você passa um papel, se tem um buraco, é essa instrução. Se tem um buraco aqui, é outra instrução. Se tem outro buraco aqui, é outra instrução. Se tem outro buraco aqui, é outra instrução. Então, esse assemblyzinho que eu estou criando aqui, né, que é esse armazena, porque depois você ia fazer um 027... 1 na posição 1. Então, agora na posição 1 da memória você tem o número 27, na posição 0 da memória você tem o valor 15. Aí agora você faz a instrução 2, que é a soma. Tá? Então, sempre soma, posição 0 e 1, e armazena o resultado na posição 0. Tá? É sempre assim. A soma, por exemplo, ela é sempre assim. É bem comum que ela seja sempre assim. Você não fala em que posição da memória que está, ele vai somar posição 0 e 1. Ponto. E vai colocar o resultado na posição 0. Então agora a gente acabou de colocar o resultado 42 na posição 0 da memória. Então agora o que eu tenho que fazer é a instrução 3, a memória posição 0. A instrução 3 é imprimir. E aí você fala qual é a posição da memória que você quer imprimir. Então agora o que eu fiz, tudo que eu fiz foi, precisava colocar os 3 aspas ali e ali. Faltou mais uma aspas. Então, o que eu falei foi, o valor 15 armazena na posição 0, o valor 27 armazena na posição 1. Soma o valor da posição 0 com o valor na posição 1, coloca na posição 0. Imprime o valor da posição 0. Então, isso seria uma forma bem baixo nível da gente programar. Bem baixo nível, né? Só que, naquela época, você tinha que fazer isso fisicamente. Então, você pegava um pedaço de papel, que eu não tenho, mas pegava um pedaço de papel e furava aqui, porque se você furar aqui é a instrução 0. Se você furar aqui é a instrução 1, se você furar aqui é a instrução... Se você furar os dois, é a instrução, como podia ser binário, né? É a instrução, sei lá o quê, 3, 5, né? Vai fazendo o binário aí da coisa. Então, imagina o trampo. Nossa. Imagina o trabalho disso. Entendeu? Imagina o trabalho. Qualquer coisa que você divide por 3 é uma maravilha, né? Uma maravilha. Uhum. Porque você está falando do mundo físico. Né? Você está falando do mundo físico. Né? Não é só a memória que foi super minimizada, né? Lidando com uma proteína, sei lá, pode ter. Acho que a maior proteína tem mais de 1 milhão, não sei. Tem isso. A divisão por 3 faz diferença aí, né? E é curioso, que é uma coisa pra gente é a coisa mais óbvia, né? Hoje em dia, olhando qualquer coisa, você fala, precisa diminuir, abrevia. Né? A primeira conclusão que vem é abrevia aí, arranja uma abreviação. Mas para aquela época foi uma sacada genial que ela teve. Como o hash e várias outras coisas. Então é super curioso esse do cartão de memória, cartão cartão perfurado, né? De novo, nunca usei, vai ter gente que já tá vendo esse vídeo que usou, ou algo do gênero, ele vai dizer pra gente outras variações, como funciona, ou algo do gênero. Tem o seriado Cosmos, no segundo ano da seriado, com o Neil deGrasse Tyson, tem um episódio em que ele vai pra feira
feira do futuro, sei lá, de Nova York, alguma coisa do gênero. E é quando ele vê um computador pela primeira vez. E aí, quando ele vê o computador pela primeira vez, é um computador da IBM que você escreve à mão livre o teu dia de aniversário. Você escreve 1/5/1970. Bom, acho que é antes de 1970 que ele fez isso. E aí você coloca o cartãozinho no computador, e aí o computador lia a tua mão e falava um evento que tinha acontecido naquele dia para você. E não sei por que agora eu pensei que era cartão perfurado, mas não era leitura de leitura manuscrita. Não é, fiz a conexão, mas não era o que eu queria. Mas super legal, de qualquer jeito é uma história legal, eu acho que é uma história bacana e vale assistir o Cosmos, é isso aí. Com certeza. Fechamos então esse também? Fechamos. Os próximos o bicho vai pegar. Vai. Beleza. Obrigadão. Valeu, Vanessa. Até a próxima. Até.